Olá e boas-vindas a mais uma investigação detalhada. Hoje a nossa missão é bem ambiciosa. Nós vamos explorar um material incrivelmente denso e fascinante, que mapeia exatamente o que está acontecendo agora na vanguarda da tecnologia preditiva. E é um prazer estar aqui para essa discussão. É um tema que, mexe muito com a forma como a gente enxerga o mercado hoje. Exatamente. Nós temos em mãos um texto acadêmico, bem técnico mesmo, focado nas intersecções entre Deep Learning, modelagem preditiva e marketing. E o objetivo da nossa análise de hoje é justamente extrair os insights práticos desse mar de jargões, sabe? E dessas arquiteturas de redes neurais. Até porque quem está ouvindo a gente sabe que ler artigo técnico às vezes é um desafio enorme. A ideia é traduzir isso. Com certeza. Queremos entender não apenas como as grandes marcas estão conseguindo antecipar o comportamento de consumo com uma precisão cirúrgica, mas também explorar as armadilhas metodológicas e os riscos operacionais que acompanham toda essa automação. O que a gente vai desbravar hoje vai muito além daquela análise de dados tradicional, né? Aquela que o mercado já domina de trás para frente. O famoso feijão com arroz das métricas. Isso, o feijão com arroz. As fontes que a gente está analisando mostram uma transição drástica. A gente saiu de um cenário onde as empresas olhavam basicamente para o retrovisor, para entender o que o cliente comprou no mês passado, e entramos em um ecossistema onde a inteligência artificial opera silenciosamente para mapear intenções latentes. E mapear em tempo real, né? Em tempo real. Não estamos mais falando de relatórios mensais de vendas, estamos falando de arquiteturas computacionais que avaliam o peso de cada milissegundo de hesitação em uma página da web. E para quem acompanha a nossa análise, pensem na seguinte provocação. É um dos ganchos, que eu achei mais interessantes nesse material. E se o tempo gasto assistindo ao trailer de um filme na internet for o suficiente para um algoritmo saber... Com quase absoluta certeza, diga-se de passagem... Sim, com quase absoluta certeza, qual será a próxima assinatura de cartão de crédito feita por quem está ali do outro lado da tela. Quando a gente lê isso pela primeira vez, soa como um roteiro de ficção científica distópica, sabe? Soa totalmente. E a primeira reação de qualquer profissional do mercado é exatamente essa. É um misto de fascínio com um ceticismo enorme. Mas a verdade nua e crua, que as nossas fontes detalham, é que não há magia alguma aí. É matemática pura. É pura matemática aplicada em escala industrial. É uma correlação estatística altamente sofisticada operando nos bastidores de absolutamente cada clique, cada pausa em um vídeo, cada rolagem de página. O algoritmo não está, lendo mentes. Ele está calculando probabilidades. Exato. Calculando probabilidades condicionais com base em uma granularidade de dados que o cérebro humano simplesmente não consegue processar. Ok, vamos desempacotar isso com um pouco mais de calma, porque o texto base fundamenta essa falsa leitura de mentes em 3 abordagens clássicas, mas com aplicações, muito modernas. As 3 grandes frentes da modelagem. Isso. Quem é da área já conhece bem a regressão, a classificação e o agrupamento, que é o famoso clustering. A regressão, claro, não é novidade, o mercado usa o tempo todo para prever valores contínuos, tipo qual o lifetime value ou esperado de um usuário, ou quantos minutos ele vai passar em uma sessão. E a classificação também é a base das campanhas, né? Prever se o cliente pertence à categoria que vai clicar no e-mail ou à categoria que vai simplesmente ignorar e mandar para o lixo. Perfeito. Mas o material dá um destaque muito especial ao clustering, operando em ambientes não supervisionados. E é aí que a dinâmica muda completamente. Sem dúvida alguma. A grande virada de chave do clustering moderno, segundo a literatura que estamos analisando, é a capacidade de descobrir nichos e comportamentos que não possuem rótulos pré-definidos. Isso é muito louco de pensar. É muito. Porque na classificação, a instrução diz para a máquina: encontre quem vai comprar e quem não vai. É binário. No agrupamento não supervisionado, o algoritmo recebe montanhos de dados brutos e a instrução implícita é apenas encontre relações emergentes. Ele tem que se virar para achar o padrão. Ele se vira. Ele agrupa comportamentos incrivelmente similares que os analistas humanos nunca teriam a intuição de procurar.
É como encontrar matéria escura no universo dos dados. Adorei essa analogia da matéria escura. Ninguém sabia que estava lá, mas de repente a equipe percebe que é isso que mantém o ecossistema coeso. E isso fornece a base estrutural para lançar produtos super nichados ou criar jornadas de hiperpersonalização que são invisíveis aos olhos do consumidor. E para tangibilizar como isso funciona na prática, as fontes trazem um exemplo de uma empresa de streaming que ilustra perfeitamente essa mineração de padrões invisíveis. Eu fiquei impressionada com esse caso. Esse caso é um clássico moderno. Sim, a equipe de dados roda os modelos e descobre um padrão absurdamente específico. Usuários que assistem a trailers completos até o último segundo, depois ativamente clicam para acessar os perfis dos atores daquele filme e em seguida leem resenhas de filmes de suspense. Uma jornada bem específica. Exatamente. E esse grupo apresenta 78% de probabilidade de assinar um pacote premium num prazo de 2 semanas. 78% de chance, apenas com base em sinais de navegação totalmente periféricos. O que é fascinante aqui é a aplicação de negócios que deriva desse número. Porque, olha, ter um insight de 78% de probabilidade é ótimo. Mas se a execução for ruim, a métrica não serve para nada, vira só um número bonito num slide. Que é o que mais acontece, né? Exatamente o que mais acontece. E, historicamente, se uma marca descobre que um grupo tem alta propensão de compra, a reação imediata é bombardear essas pessoas com anúncios diretos e e-mails de conversão. Compra, compra, compra. E acaba irritando quem está do outro lado. Sim. Mas o texto mostra que a modelagem preditiva avançada permite uma proatividade muito mais elegante. Sabendo desse padrão exato, a plataforma não dispara mensagens intrusivas. Em vez disso, o sistema orquestra uma campanha bem sutil. Eles mudam a interface, certo? Eles ajustam a interface daquele usuário específico para mostrar teasers exclusivos de suspense, enviam um convite para uma pré-estreia virtual e talvez insiram um leve desconto no pacote Premium, exatamente no momento em que a navegação passa pelos perfis dos atores. Ou seja, aumenta a conversão, reduzindo o atrito cognitivo. E a experiência parece totalmente orgânica, quase como se fosse o destino. É uma coreografia invisível. Mas eu quero puxar o freio de mão aqui um pouquinho. Pode puxar. Porque o nosso material de estudo não é apenas um panfleto de vendas para inteligência artificial. Ele traz ressalvas metodológicas pesadíssimas sobre esse entusiasmo estatístico todo. E essas ressalvas são fundamentais. Elas são que separam os projetos preditivos bem-sucedidos dos verdadeiros desastres corporativos. Alguns autores fundamentais na área de inteligência artificial são citados nas fontes para trazer esse contraponto. É aquele velho mantra dos dados. O mantra que todo cientista de dados conhece, mas que a equipe de negócios frequentemente esquece. Correlação não é destino. Um dos textos alerta muito sobre essa armadilha de delegar a estratégia de negócios a predições automatizadas sem entender a mecânica por trás delas. Porque os contextos mudam, né? Mudam o tempo todo. Se um modelo considera apenas os padrões observados nos dados históricos de navegação e, do nada, o contexto macroeconômico ou cultural sofre uma alteração forte, aquela probabilidade incrível de 78% pode despencar para zero da noite para o dia. Então, se eu entendi bem a premissa dos especialistas citados, o perigo é olhar para o gráfico e assumir uma relação de causa e efeito perpétua. O fato de 2 eventos convergirem no banco de dados hoje não significa de jeito nenhum que o primeiro causará o segundo amanhã. Exatamente isso. A interpretação pura de correlações estatísticas, sem um profundo conhecimento do domínio de negócios e do contexto real em que os dados foram gerados, é uma receita infalível para falhas sistêmicas. Porque variáveis isoladas raramente contam a história toda. Nunca contam. Quando as equipes confiam cegamente na automação estatística, elas correm um risco gigante de otimizar campanhas baseadas em anomalias. Ou pior ainda, de replicar vieses e preconceitos históricos presentes na base de dados original. O dado tem que ser tratado como uma pista investigativa. Um norteador tático, não uma verdade absoluta gravada em pedra. Perfeito, uma pista, e não o destino final. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o texto base não para nessa modelagem preditiva mais tradicional que a gente está discutindo. O material dá um salto metodológico profundo e entra no território do Deep Learning. O aprendizado profundo,
que é onde a magia técnica realmente acontece. Sim. E para nossa audiência que já acompanha essas discussões de tecnologia, sabemos que as redes neurais profundas são arquiteturas que simulam, de forma estrutural, o nosso processamento de informações. Com múltiplas camadas ocultas filtrando os dados, essas redes conseguem extrair características cada vez mais abstratas. E a grande ruptura tecnológica aqui é o tipo de dado que entra nessa equação. O Deep Learning permite que a máquina pare de depender apenas de dados estruturados. Aquelas famosas tabelas e planilhas com números exatos. Aquelas planilhas que dão dor de cabeça. A máquina passa a devorar dados não estruturados. Estamos falando de imagens em massa, vídeos longos e principalmente oceanos de texto livre. E se conectarmos isso com a evolução do marketing, a gente percebe que a fronteira final da personalização é a compreensão semântica. É nesse cenário que o texto introduz o processamento de linguagem natural, o famoso PLN. Exato. Durante décadas, a interação entre máquina e consumidor baseava-se em cliques e visualizações. A máquina sabia o que tinha acontecido, mas não entendia o porquê daquilo ter acontecido. Faltava a camada humana, a intenção. Faltava a intenção. Com as arquiteturas modernas de PLN, os modelos preditivos começaram a interpretar nuances emocionais e intenções de compra diretamente do texto. A tecnologia agora raspa milhares de avaliações de produtos, menções em redes sociais, fóruns de discussão inteiros para classificar o sentimento do mercado em tempo real. E não é mais só separar o que é positivo do que é negativo. Longe disso. É mapear o grau de frustração, a urgência e a lealdade contidos em um único parágrafo de reclamação ou de elogio. O material menciona um estudo muito específico e robusto sobre consumo sustentável para ilustrar esse salto gigantesco do PLN. Os pesquisadores queriam entender a real intenção de compra de produtos ecológicos. Que é um tema super complexo de medir. Muito complexo. Historicamente, essa medição sofre de um viés enorme quando é feita por pesquisas tradicionais de mercado. Porque, vamos ser sinceros, todo mundo diz que quer salvar o planeta no questionário. Mas na hora de passar o cartão, poucos compram de fato. O famoso abismo entre o discurso e a prática. Isso. Então, os pesquisadores aplicaram técnicas de aprendizado profundo, especificamente um método de mineração de texto chamado LDA, para extrair a verdade não filtrada diretamente do caos das redes sociais. A escolha do método LDA é brilhante nesse contexto. O LDA é um modelo probabilístico que não precisa que ninguém diga a ele quais são os tópicos da conversa. Ele descobre sozinho. Ele examina a co-ocorrência de palavras em milhões de postagens simultâneas e percebe que certos termos andam sempre juntos. Os pesquisadores usaram isso para agrupar discursos orgânicos e detectar atitudes emocionais que não eram declaradas abertamente sobre sustentabilidade. Eles conseguiram mapear como as conversas digitais se organizam em clusters temáticos de engajamento, cruzando a barreira entre o que o consumidor fala abertamente na rede social e o que as palavras dele indicam, de forma até subconsciente, sobre suas intenções futuras. Nossa, mas lendo essa parte da pesquisa, eu não pude deixar de pensar em uma barreira prática gigantesca. O LDA e esses modelos avançados de PLN parecem incrivelmente poderosos ao extrair tópicos. Mas a linguagem da internet é caótica, é cheia de ruído. E quando a gente esbarra na ironia? A ironia destrói modelos mal treinados. Imagina a cena, um cliente pode escrever uma avaliação online dizendo: "Nossa, parabéns para a empresa, a entrega atrasou só 3 semanas. Serviço maravilhoso." Como a inteligência artificial lida com sarcasmo puro? Isso levanta uma questão importantíssima, que é o calcanhar de Aquiles das inferências baseadas em linguagem. As fontes trazem documentações recentes que reconhecem que modelos de base amplos melhoraram exponencialmente nessa área. Os modelos maiores têm mais bagagem para entender contexto, né? Tem uma janela de contexto tão vasta que eles já conseguem captar a dissonância entre as palavras maravilhoso e o trecho atrasou 3 semanas. Eles cruzam isso e classificam o sentimento corretamente como negativo. Ufa, ainda bem. Mas não comemore ainda. O próprio texto base introduz um alerta operacional gravíssimo,
referenciando um relatório recente de uma organização internacional de propriedade intelectual. O problema não é apenas a ironia óbvia. O problema real e perigoso é a localização cultural. E aqui a gente sai da teoria acadêmica pura e entra no risco de negócios real, que dói no bolso da empresa, certo? Exatamente. O relatório detalha que sotaques regionais transcritos na internet, expressões idiomáticas hiperlocais e gírias culturais frequentemente causam colapsos absurdos na precisão dessas redes neurais. Dá um exemplo para a gente visualizar isso melhor. Vamos imaginar um cenário bem prático aqui no Brasil mesmo. Suponha que um algoritmo global de análise de sentimentos esteja monitorando o lançamento de um produto na internet. Aí um usuário em determinada região faz uma postagem dizendo que o produto é sinistro de tão bom, ou usa um palavrão de forma absurdamente elogiosa. O que é super comum nas redes sociais, em várias subculturas da internet. Muito comum. O problema é, se o modelo de linguagem foi treinado predominantemente com dados formais ou só com dados de outras regiões mais padronizadas, ele vai classificar essa menção positiva da palavra sinistro como uma ameaça, ou como um sentimento de rejeição extremo. Meu Deus! O modelo basicamente pune o produto por ser popular em um nicho específico de mercado, precisamente. E o impacto metodológico disso nas empresas é que a diretoria passa a tomar decisões baseadas em inferências totalmente distorcidas. O sistema pode, inadvertidamente, excluir grupos demográficos inteiros de campanhas futuras. Ou cortar investimentos em uma região do país apenas porque não conseguiu processar a variação linguística daquele grupo específico. É uma falha grave de padronização que pode destruir o retorno sobre investimento de uma campanha. Isola a marca do seu próprio público por causa de um erro puramente algorítmico de interpretação. Esse é um ponto fantástico da nossa investigação. É o limite prático entre decodificar uma sequência de caracteres e realmente compreender a intenção humana por trás dela. E falando em sequências e intenções complexas, o texto avança para outro conceito fascinante que tem um nome que soa muito técnico, mas cuja lógica é super elegante. As famosas redes LSTMs. Isso, a sigla para Long Short Term Memory. Para quem está acompanhando e respirar métricas de conversão no dia a dia, isso aqui é o que muda o jogo no mapeamento da jornada do cliente. Modelos preditivos mais antigos tinham um gargalo muito claro. Eles não lidavam bem com a passagem do tempo. Eles eram muito imediatistas, analisavam os eventos de forma meio isolada no tempo. Exato. Mas a arquitetura LSTM possui o que o texto chama de portas internas, como se fossem válvulas lógicas que decidem ativamente o que reter na memória de longo prazo e o que descartar como ruído imediato enquanto a sequência de eventos acontece. Se conectarmos essa arquitetura com a realidade complexa do funil de vendas moderno, o valor de negócio se torna evidente. Hoje em dia, a jornada de conversão não é mais uma linha reta, bonitinha. Longe disso. É caótica. É fragmentada e espalhada por várias semanas. Imagina a situação. Um potencial cliente acessa o site pelo celular na terça-feira à noite, olha 3 produtos e fecha a aba. Beleza, primeiro contato. Aí na sexta-feira, ele clica em um anúncio de retarget no Instagram, mas usando o computador do escritório. Ele adiciona o item ao carrinho e abandona. Na semana seguinte, ele recebe um e-mail com cupom. Para um modelo estatístico básico do passado, são eventos dispersos e difíceis de conectar semanticamente. Mas para a rede LSTM é uma narrativa contínua que está em construção. Exatamente. A capacidade dessa rede de reter a relevância do que aconteceu lá na terça-feira à noite e ponderar isso junto com o abandono de carrinho da sexta-feira permite que o sistema identifique padrões temporais sutis de hesitação. Ele consegue ver a floresta inteira, não só a árvore. A inteligência artificial consegue calcular que a cadência exata entre esses eventos indica um padrão de desistência iminente que está prestes a se consolidar. O modelo entende o desgaste da jornada e prevê o próximo passo antes mesmo que o consumidor tome a decisão final de abandonar a marca. O que permite uma intervenção de marketing no milissegundo correto. Um analista humano, por melhor que seja, olhando para um painel estático no fim do dia, jamais perceberia essa volatilidade temporal. É um volume de dados sequenciais que o cérebro humano não processa em tempo real. Mas olha só. Com todo esse poder de retenção histórica e análise preditiva, surge um problema prático enorme na gestão das empresas.
Se essa arquitetura, somada ao processamento de linguagem, sabe com essa precisão microscópica quando o usuário está vulnerável à conversão ou quando ele vai desistir de vez, como as operações de marketing mantêm isso sob controle técnico? É a pergunta de $1 milhão. Como evitar que o modelo se torne uma caixa preta inauditável que toma decisões autônomas baseadas em correlações que a própria equipe técnica não consegue explicar para a diretoria da empresa? Esse é, sem dúvida, o grande desafio de governança algorítmica abordado nas fontes. O material introduz diretrizes de gestão de risco de institutos internacionais de padrões de tecnologia. E eles não estão falando de regras vagas de ética, não. Eles exigem métricas de rastreabilidade e explicabilidade no nível do código-fonte. O modelo tem que se justificar. Se o seu algoritmo preditivo decide alterar o preço de um produto de forma dinâmica para um cliente específico, ou direcionar uma campanha massiva com base num agrupamento semântico, o sistema tem que ser capaz de rastrear qual foi o vetor de dados exato que motivou essa decisão. Ou seja, a famosa caixa preta da inteligência artificial precisa ter janelas transparentes. O texto também cita estudos reforçando exatamente isso. Auditorias de modelos preditivos não são um luxo corporativo. São requisitos de operação técnica contínua. Devem fazer parte da rotina. E essa rastreabilidade toda nos joga de volta para o coração de qualquer IA, que é a base de dados em si, a curadoria do que entra no sistema. Perfeitamente. E é aqui que os autores retornam à discussão com um golpe duríssimo contra o mito do Big Data. Ah, o Big Data, a palavra da moda por tantos anos. Durante a última década inteira, o mercado vendeu essa ilusão de que armazenar quantidades industriais de informações não estruturadas magicamente geraria inteligência de negócios. O texto simplesmente destrói essa premissa. Porque volume não é qualidade. O diferencial competitivo, na era do aprendizado profundo, não é o volume absoluto de dados, mas sim a fase exaustiva de curadoria. Decidir estrategicamente o que incluir e, principalmente, o que excluir para não criar ruído no sistema. Alimentar uma rede complexa como a LSTM, com dados de navegação que contém robôs, seções quebradas ou comportamentos anômalos que não foram filtrados, isso vai gerar uma inteligência altamente confiante em decisões completamente erradas. Lixo na entrada, lixo na saída. A integridade dos dados na entrada dita a validade estatística na ponta final da estratégia. E isso nos leva de forma muito fluida para a última grande armadilha técnica que o material explora a fundo, que, sinceramente, eu considero o pesadelo de qualquer cientista de dados focado em resultados de negócios. O famoso problema do overfitting. Ou sobreajuste. Isso. Quando falamos com equipes técnicas, o overfitting é sempre o fantasma na sala de reuniões. Para explicar de forma acessível, é como um aluno que decora todas as respostas de um simulado específico para a prova. Ele tira 10 no simulado. Tira 10 no simulado, mas ele tira nota 0 na prova real no dia seguinte porque não aprendeu a matéria de verdade. Ele apenas decorou o padrão exato daquele teste específico. Excelente analogia. É o cenário onde o modelo treina tanto nos dados históricos fornecidos que ele decora até as anomalias e o ruído daquela base específica. Ele se torna espetacular em prever o passado. Prever o passado é ótimo. Sim. No passado ele é um gênio, mas quando é colocado em produção, na selva, para lidar com os dados inéditos do mundo real, a precisão desaba. E no contexto de marketing digital, onde o comportamento das pessoas é volátil por natureza, um modelo em overfitting é uma bomba relógio estatística. E o texto não poderia ser mais didático ao ilustrar a gravidade desse erro. Eles trazem um estudo de caso hiperatual envolvendo as dinâmicas de viralização do TikTok. O ambiente das redes sociais hoje é a definição máxima de volatilidade de dados, né? O exemplo que eles dão é matador. Vamos pensar juntos na seguinte situação descrita nas fontes. Uma grande marca do varejo de moda está utilizando ferramentas preditivas avançadas para otimizar sua cadeia de suprimentos global. De repente, numa terça-feira qualquer, um vídeo sobre sapatos sustentáveis viraliza no TikTok e gera milhões de engajamentos em poucas horas. Um pico absurdo de atenção.
A busca pela marca e pelo tema de sustentabilidade explode na internet. O algoritmo da empresa capta esse volume anormal e injeta isso diretamente no modelo preditivo. Se esse modelo sofrer de overfitting e estiver hiperajustado à métrica de engajamento de curto prazo, ele vai interpretar esse pico isolado como uma mudança estrutural definitiva no mercado. A inteligência artificial pode emitir alertas automáticos, orientando a diretoria da empresa a realocar milhões de dólares na cadeia de produção, focando inteiramente em calçados sustentáveis a partir daquele exato instante. Baseado num vídeo de 30 segundos. Se conectarmos isso com a realidade de gestão de risco, a gente percebe logo a fragilidade absurda das inteligências puramente autônomas nesse tipo de ecossistema hiperdinâmico. No TikTok, o ciclo de vida de uma tendência pode ser de 48 horas e olhe lá. Aquele pico de engajamento alimentado pelo próprio algoritmo de recomendação da plataforma e pode evaporar da cultura pop tão rápido quanto surgiu. O desafio metodológico não é prever o pico. O desafio é ensinar a IA a diferenciar o que é um meme efêmero de uma verdadeira transição comportamental de longo prazo na base de consumidores. O comportamento que dominou os gráficos ontem pode ser apenas um ruído totalmente irrelevante amanhã. É o perigo real de tomar uma decisão milionária baseada puramente na euforia algorítmica da internet. Se a produção daquela fábrica for alterada, 6 meses depois os galpões estarão cheios de estoque encalhado, porque a atenção do público já mudou para outra coisa completamente diferente. Exatamente. O estudo de caso conclui que modelos preditivos aplicados a tendências sociais tendem a falhar de forma espetacular se não passarem por processos de calibragem contínua. E, o mais importante de tudo, supervisão analítica constante. A máquina não pode rodar solta. Não pode. O framework tecnológico deve permitir testagem ágil de hipóteses e intervenção humana. O algoritmo detecta o padrão em tempo real, isso é inegável. Mas a decisão de diferenciar um surto viral de uma tendência estrutural de mercado exige a validação contextual que apenas uma equipe de pessoas experientes possui. O aprendizado profundo otimiza a velocidade. Mas o julgamento de negócios ainda precisa do filtro humano, para não alocar recursos pesados em um mundo que deixou de existir ontem à noite. Bem colocado. O que tudo isso significa na prática para quem está desenhando as estratégias do futuro? Sintetizando essa nossa imersão de hoje, a mensagem principal das fontes é bem clara. A convergência entre o Deep Learning, o processamento de linguagem natural e essas arquiteturas sequenciais trouxe um poder de resolução sem precedentes para o mercado corporativo. Um poder quase assustador. Sim, mapear clusters invisíveis, ler intenções emocionais complexas em massa ou antecipar o abandono do carrinho de compras muito antes do clique são conquistas técnicas maravilhosas, mas a contrapartida operacional é brutal. O sucesso de todas essas tecnologias depende intrinsecamente de dados impecavelmente curados E de auditorias rigorosas, baseadas naqueles frameworks de risco governamentais. sem dúvida. Além de uma vigilância humana constante contra falhas primárias, como o overfitting, que a gente acabou de ver, ou distorções de linguagem regional. A inteligência artificial pode até estar no comando do volante analítico da empresa, mas a estratégia de negócios precisa manter a mão firme ali no freio de mão. Um resumo cirúrgico das nossas fontes. E, para encerrarmos nossa análise de hoje, pensando justamente nesse impacto estrutural de modelos que atingem essa eficiência extrema ao antecipar nossos passos diários, eu gostaria de deixar uma reflexão, assim, mais técnica e até sociológica para quem nos ouve. Por favor. Se os modelos preditivos continuarem evoluindo para reduzir a zero a distância entre o surgimento de um desejo e a oferta do produto, resolvendo fricções antes mesmo de a gente notar que elas existem, até que ponto os departamentos de marketing e as plataformas digitais continuarão atuando apenas como canais de vendas? Como assim? Quando um sistema prevê nosso comportamento de forma contínua e adapta o ecossistema digital ao nosso redor de maneira quase imperceptível, nós, como consumidores, gradativamente paramos de tomar decisões ativas. O marketing passará de uma ferramenta de convencimento para uma engrenagem gigantesca de engenharia comportamental invisível.
Nós não estaremos mais apenas comprando produtos baseados em ofertas preditivas excelentes. Nós estaremos sendo condicionados. Estaremos sendo sutilmente condicionados a desejar as variáveis exatas que o algoritmo já otimizou previamente para nos fornecer. É uma reflexão profunda sobre o exato momento em que a predição perfeita se torna, na verdade, a formatação perfeita da demanda. Uau! É com essa quebra de paradigma sobre o papel futuro do marketing e dos dados nas nossas próprias vidas que nos despedimos hoje, uma excelente provocação para continuarmos pensando muito depois de fecharmos as abas dos nossos navegadores. Muito obrigada a toda a nossa audiência por acompanhar esse mergulho intenso e até a nossa próxima investigação detalhada.